Jacinto, hoje eu estou tão feliz, tão feliz. O mundo é bom, é lindo. E a senhora não quer aproveitar o seu contente para casar com eu hoje, dona? Não, Jacinto. Eu estou alegre porque acho a vida maravilhosa. Então aproveita e casa com eu, dona mulher. Eu tô que nem asilo, eu tô dando sopa. Bobinho. Onde você mora, Jacinto? A pobre não mora, ocupa lugar, dona. Agora eu tô ocupando lugar numa pensão, né? Coitado. E nessa pensão você come bem, Jacinto? A gente come frango de cerca, come navio e filé de burro. Como é? O que é frango de cerca? É chuchu. E navio? Navio é arroz de pensão, né? Que nem navio. Vem sempre cheio de marinheiro, né? O senhor, por acaso, não gostaria de ter como esposa uma mulher culta? Curto ou comprida, sendo mulher tá bom, né? Bem, o senhor não compreendeu. É que nós temos uma porção de moças querendo casamento, entende? Olha, se o senhor arranjar uma mulher pra casar com eu dou um cabrito pro senhor, né? Escuta aqui, o senhor não tem preferência por alguma cor? Olha, sendo mulher e não desbotando, me dá uma qualquer que tá bom. Meu amigo, olha aqui, até na semana passada, nós tivemos aqui uma chinesinha interessante. Tinha os cabelos pretos, olhos verdes, pele amarela, lábios vermelhos. Sabe? Isso é mulher ou é caixa de lápis de cor? Dona mulher, deixa eu dar um beijo na sua cara. Nunquinha. Você sabe o que acontece quando alguém beija uma mulher que não é a sua? Toca uma buzina. Se beijo fosse buzina, ninguém mais dormia nessa cidade, né? Jacinto, a sua conversinha não me engana, não. Você é malandro. Precisa, uai. É como diz o pai, né? Sem quebrar o ovo, ninguém faz omelete, né? Mas que mulherão. Isso é mulher de fazer entaiano, fazer tricô com o fio do macarrão, né? Isso é mulher de fazer poste e dançar tango. Você está me elogiando tanto. Se eu pudesse engarrafar minha voz todo dia, dona, a senhora recebia 1 litro de elogio na sua porta, né? Você está brincando, Jacinto. Escuta aqui, você acha a namorada por aí fácil, não acha? Fácil, né? É como diz o pai, né? Pra quem tá de barriga cheia, qualquer gemido de fome é cantiga. Você é exagerado e pessimista. Olha, e muito afobado também. Afinal de contas, pra que essa pressa, homem? Calma, né? Mas tem que ser assim, né? É como diz o pai, tem 2 coisas nesse mundo que não espera homem. É trem e mulher bonita, né? É como diz a tia Camila, né? De formiga em formiga o tamanduá enche a barriga. Jacinto, você aqui no Rio? Eu tô aqui apreciando a natureza, né? E tá passando cada naturezona aí que é só vendo. E tal Copacabana, não é linda? É o bando gostoso, né? E como tá no potó aqui, puxa vida. Olha só essa aí que vai passando, olha só o biquíni dela. Não é mais biquíni, Jacinto. Agora é tanga, tanguinha. É? Mudou o nome, mas o recheio ainda é o mesmo, né? Ai, Jacinto, logo de manhã, veio só pra ver mulher, Eu vim jogar o meu milho pra ver se alguma franguinha entra no meu galinheiro, né? O meu milho é bom, mas as franguinhas que estão arisca, né? Você não acha que é muito cedo pra paquerar, não? Mas que cedo o quê? É como diz o tio Jandão, né? O galo que acorda primeiro pega a melhor minhota. Eu não desisto, não. Eu tenho que chegar lá, viu? É chupando pirulito que você chega no palito, né? Mas toma cuidado. Tem muita moça com namorado ciumento, hein? Eu maneiro, né? É como diz o pai. No mundo de hoje o negócio é manter o cabrito vivo sem deixar a onça morrer de fome. Você fala em casamento.
Mas você já tem enxoval, casa... Ah, eu arrumo. É como diz a mãe, né? Em casamento, primeiro a mulher, depois as colheres. Falar nisso, a senhora não tá querendo um marido bonitão assim que nem eu, não? Olha só o meu dengo, olha. Que charme. Tá vendo? E hoje eu vou sargar a minha pessoa no mar aí, né? Depois a senhora me lambe pra ver se eu tô bom de sarga. Olha só como é que eu tô. Olha. Tá lindo. E hoje eu tô de cirola nova, né? O fiscal falou, vocês não comem carne por aqui? Eu não estou vendo chiqueiro de porco, não estou vendo galinha. O velho falou, mas nós comemos carne todo dia. Nós comemos carne de bicho. O fiscal falou, opa, aqui vai dar uma multa grande. Mas eu não posso multar porque não tem prova. O que vocês matam aqui? Ah, nós mata onça, mata viado, cateto, tem tudo, faca. O fiscal falou, mas não tem prova. Cadê o couro dos bichos? Não, o couro nós consomemos. Nós guarda as cabeças para troféu. Filho, vai lá, traz a cabeça dos bichos pro homem ver. Ih, Rafael, o cara foi lá, veio com a cabeça de onça pintada, botou ali. Voltou lá, veio com a cabeça de viado e foi encarreando cabeça. E o fiscal falou, escuta, nunca apareceu um fiscal por aqui do IBAM. Ele falou, feio, traz a cabeça do homem lá para ele ver. E lá na minha terra, quando morria alguém, aí usava rezar um terço para sair o enterro, porque aquele tempo tinha muita assombração. E se não rezasse era perigoso voltar ao finado. E uma vez morreu um velhinho lá, já tinha quase 80 anos. E na hora de rezar o terço para sair o enterro do velho, não tinha ninguém que sabia rezar. O homem que sabia rezar não foi. Aí um falou, olha, o seu Joaquim lá da venda, eu sei que ele comprou um livro de oração que tem o terço escrito. Que tal se for alguém lá buscar o livro, emprestar dele, e a gente vai lendo o que está escrito no livro, né? Reza o terço para nós levar o enterro. Aí sobrou para mim, aí chamaram, eu falei, Barnabé, vai lá emprestar o livro de oração do seu Joaquim. Ah, eu fui que nem um foguete, eu era meninão ainda, tinha 18 anos só. Cheguei lá, falei, escuta, seu Joaquim, eu preciso emprestar o livro de oração aí para rezar o terço, para sair o enterro do velhinho lá, que já tá atrasado. E o homem que sabe rezar terço não pôde vir, então eles vão rezar que está escrito no livro. Aí ele falou, ó, tá dentro daquele embornar pendurado no prego na parede. Pega lá e pode ir. Aí eu peguei o embornar com aquele peso dentro, coloquei no ombro e fui pra lá que nem um foguete. Cheguei lá, entreguei o embornar com o livro dentro pro homem, que ia rezar o terço. Ele pegou o embornar e falou, vamos ajoelhar todo mundo para nós começar o terço. Aí ele enfiou a mão dentro do embornar, tirou, não era o livro de oração. Era o caderno de marcar as compras dos freguês. Ele falou, Barnabé, o que você fez? Eu falei, eu não tenho culpa. Do jeito que estava lá, eu peguei e trouxe. Mas vai lendo o que está escrito aí, ué. O pessoal aqui não manja muito de terço mesmo. Aí ele desfolhou o caderno e falou, Senhor Sebastião da Cunha, que vai as relações de suas mercadorias. Todo mundo, amém. Eu falei, vai em frente que deu certo. Aí ele começou, 5 quilos de arroz, todo mundo, rogai por nós. 4 quilos de farinha, os baianos, rogai por nós, oxente. 3 quilos de feijão, todo mundo, rogai por nós. Teve a hora que ele engasgou e falou, meio quilo de fumo, as mulheres tenham piedade de nós. O Mineirinho estava assistindo a missa. Aí o Mineirinho tá lá assistindo a missa, o zóio lá. Aí teve uma hora que o padre falou, meus irmãos, Jesus quando veio ao mundo, com 5.000 pães deu de comer a 5 pessoas. O Mineirinho falou, isso eu também faço. Aí o padre tocou, falou, em vez de eu falar com 5 pães, deu de comer a 5.000, e eu errei. O padre ficou quieto e passou. Um ano depois, o Mineirinho era o primeiro lá do banco da igreja assistindo a missa. Aí o padre viu, conheceu o mineiro.
Falou, agora eu pego ele. Pois é, meus irmãos, Jesus, quando veio ao mundo, com 5 pães deu de comer a 5.000 pessoas. E olhou pro mineiro, e agora? O mineirinho falou, isso eu também faço. O padre falou, que jeito? A sobra do ano passado. Uma turma de mineiros fazendo mutirão para terminar um serviço numa roça lá, roçando pasto. Uns 80 mineiros. E a foice lá evorando. Hoje não acaba com a quiçaça, vamos nós. E vai levando aquele eito. Um poço abandonado, um coitado do mineiro não viu. Quando viu, já estava caindo no poço assim. Poço raso, uns 49 metros só. Quando tiraram o mineiro depois de umas 8 horas, já estava morto. Botaram ele lá no meio da grama, do capim. Um falou, quem que vai avisar a mulher dele? A mulher dele chora só de ver matar um frango. Aí tinha um mineirinho lá no meio e falou, eu vou. O finado era meu compadre, mulher é minha comadre. Eu vou avisar a comadre que o compadre morreu. Eu já tomei do zóio nela mesmo. E rumou para casa da comadre, certo? Pensando no caminho. Agora a comadre tá viúva. Chegou, bateu o par, mas saiu a comadre na porta. Vamos entrar, compadre. Mais tarde. Tem uma notícia para te dar, comadre. O compadre, o teu marido, caiu no poço e morreu. Nossa, a mulher levou um susto, deu um pulo e começou a chorar, e as lágrimas caindo, e ele com vontade de consolar a comadre, e agora não vai escapar mesmo, e tal. E ela chorando, pegou na ponta da saia lá embaixo e levantou para enxugar os olhos. E ela enxugando os olhos, ela falou, compadre do céu, o senhor já viu uma desgraça desse tamanho, compadre? Ele olhou e falou, só de vaca, comadre. O senhor bebe? Só no domingo. Ah, só os domingos? Não, só no domingo, no botequim do domingo. Ele é meu padrinho de crisme. Padrinho de quê? É padrinho de crisme. Jacinto, por favor, Jacinto, não engrossa. Fala direito com a moça. Mas isso é mulher de ponhar em casa e fechar as portas e ponhar soldado em volta, né? Escuta, e se eu fosse feia? O pai falou que casa de mulher feia não precisa de tramela. Dona mulher, não estará a senhora com uma baita de uma vontade de casar com eu ou beijar eu? Que isso, seu Jacinto? O senhor é doido, é? Olha, eu sou capaz de apostar que o senhor nunca beijou na sua vida. Não, eu treino sempre com a Salustiana. Como? Você beija a Salustiana? É. A Salustiana inteira já se acostumou, né? Pera um bocadinho. Faça favor, seu Jacinto. Quem é a Salustiana? É uma cabra de estimação que eu tenho. Eu tenho ela assim desde piquititica. Cabra? É. Essa cabra, ela é casada com um bode brabo, o Guimarães. Guimarães? É. Deve ser horrível beijar uma cabra, hein? Mas horrível não é beijar a Salustiana. Horrível é aguentar as marradas do Guimarães, né? Pra mim, o Guimarães é um bode ciumento. Falam de mim, mas eu prego fogo. Mas eu não tenho sorte mesmo. É como diz o pai, né? Nesse mundo tem 3 coisas perigosas: mulher de bigode, pastel de botiquim e marido ciumento. É como diz o pai, né? Pra quem tá com fome, capim é cardo verde. Esse seu pai deve ser um monstro. Ele é bonito? A cara dele foi considerada imorar lá na Dinamarca, né? O velho é fogo no taquarar. Imagina. O velho não dorme de botina, não. Mexeu com ele, ele abre o livro de bom humor, né? Malandrão, não é? Malandro não, malandro é o urubu que voa sem gastar gasolina, né? Quer dizer então que o seu velho tem a mesma mania que você tem? É vidado em mulher. O velho aprecia o Sérgio Fraco, né? Sexo fraco.
volta e meia ele finge que entra em porta errada. Só de guarda-roupa o velho tem mais de 50 horas, né? Não é possível. O velho é esperto, malandro. Todo mundo pensa que ele vai indo buscar o milho e já vem voltando com fubá, né? Mas um dia ele ainda vai se dar mal, hein? Ah, mas o velho é esperto, né? Ele não bota azeitona na empada de ninguém, né? E a sua mãe, Jacinto? Sua mãe não é ciumenta? Bom, ela era, né? Mas agora já tá conformada, né? Ah. No começo ela prendia ele em casa, mas ele fugia. Era o maior fujão da redondeza, né? E ele ainda é assim? Ah, ficar em casa ele não fica, Ai, né? não? É, ele é gamado na rua. Segurar ele em casa é a mesma coisa que querer empinar papagaio no porão. Né? Tem homem que é assim mesmo, sim. O velho anda mais torto que cachorro de andarilho, né? E ele não tem ciúmes de sua mãe? Bom, isso ele tem, né? Ah, tá vendo? Ele sempre fala assim, mulher minha tem que ser que nem ventilador funcionando, ninguém põe a mão, né? E ele já está velhinho, não? Ele tá gasto, né? Ele tá mais usado que véu de beata, né? Mas ainda anda no arame, o danado. Ele é um senhor pilantra, isso sim. Pilantra? Pilantra é índio vendendo flecha com carimbo de fábrica, né? O velho é figurinha carimbada. Ah, acredito. Nesse mundo tem gente pra tudo. É, ele é esperto. Né? É como ele diz sempre, né? Hoje em dia, quem não desconfia, deita na cama e acorda na bacia, né? Serviço de alto-falantes do Parque Primavera dá prosseguimento ao programa de pedidos. Agora vamos a mais um número musical que alguém que está de blusa azul, saia amarela e sapato roxo oferece ao senhor Jacinto como prova de amor e carinho. Mãe do céu, mulher de azul, amarelo e roxo. Isso não é mulher, só pode ser escola de samba. Meu São João da Barra Limpa, o que é isso aí? É muita mulher num corpo só. Me belisca que eu quero ver se eu tô sonhando. Tá falando comigo? Eu não tava, mas agora já tô, né? Com perdão da má palavra, mas a senhora é de arrepiar pelo de tapete, dona. Eu quando vejo mulher assim, meus olhos brincam de cirandinha, né? Não estará a senhora doidinha querendo assim contrariar mão demônio aqui com o Jacintão de Jurumim do Ribeirão? Casar com você? É. Que papo engraçado. Engraçado é o seu Manuel da Quitanda, né? Mandaram ele pagar imposto de renda na ponte e ele foi e quase morreu afogado. Boa, gostei. Você está me achando legalzinha? A senhorinha me deixou mais contente que formiguinha açucareiro, né? Então eu sou legal mesmo? A senhora é de fazer a gente sentar na brasa, né? O que a senhora tem de bom não está escrito em nenhum dicionário. Que mulherão, aí só de orelha tem 2 quilos certinho. Você tá debochando, cara. Você é mentiroso. Mentiroso é o rato chorando no enterro do gato, né? Por acaso a senhora não está assim com vontade de pôr o meu sobrenome na sua assinatura? Eu? Quem sabe, né? Sabe como é, né? Reparando bem, você é bonitão. Ai, meu São Crispim, vai chover jabá em Jurumim. Se não for amolação, dona, eu posso dar um abraço na senhorinha? Sem essa, ô cara, sem essa. Você nunca abraçou mulher? Bem, no primeiro abraço que eu dei numa mulher, eu fiquei que nem rótulo na garrafa, né?
Só saí quando me puxaram. Você é bem interessante. Interessante é macaca fazendo tricô de cipó pra macaquinho que vai nascer, né? Formidável. Você gostou de mim, filhinho? Gostei muito, mamãezona. Eu sou bacaninha, sou? Você acha que eu sou legal? Eu só não acho como confirmo e reconheço, né? Quando eu escuto mulher falar assim, eu fico doidão, dona. A senhora me alegra mais que o aumento de ordenado, né? Isso é mulher de namorar rezando, crendo aos padres. Olha que braço roliço. Que cheiro perfumado que ela tem. Você não tem namoradinha? Bem, a última namorada que eu tive foi quando o Santos Dumont, que ainda estava tirando o retrato para sair na nota de 10, né? E agora? Não tem nenhuma garota no momento? Bem, agora eu tô feito purga em cangote de salta nenhum. Eu não tenho mulher nem pra me dar bom dia. A senhora não estará querendo ser minha marida até eu vestir o pijama de madeira? A senhora não quer casar com eu até o dia de eu ir pro viveiro do defunto? Você tem expressões muito pitorescas. É uma pena que não tem uma namoradinha. Você merece. Mereço, mas ninguém reconhece, né? Eu não tenho é sorte mesmo. Quando eu ataco de bombeiro, o incêndio já se apagou, né? Em matéria de namoro, eu tô mais desligado que rádio de surdo. Tadinho dele. Mas olha, eu percebo que você é um pilantrinha. Você tem as suas mumonhas. O pai que me ensina, né? É como ele diz, filhote de onça já nasce pintado, né? E você caiu logo para o meu lado, não é, seu malandrinho? É como diz o pai, né? Macaco sabido não pula em galho podre, né? Adorei você. Você é muito divertido. Divertido é beber vinho madeira e depois sair cuspindo sarrafo, né? Você está me olhando de um jeito assim meio esquisito. É que eu tô com uns maus pensamentos fervendo na prateleira, né? Eu tô com uma baita de uma vontade de dar um beijo na sua cara, né? Não, nada disso, Benzoca, nada disso. Me chamou de benzoca. Vai chover farofa na Groenlândia agora. Olha, se você me beijar, sabe o que acontece? Cai um braço seu. Ah, imagina, se beijar a mulher dos outros, derrubar esse braço, nessa cidade só tinha maneta agora. Era um verdadeiro festival dos aleijadinhos, né? Mas, dona mulher, a senhora não quer mesmo casar com eu? Ah, não dá pé, meu boneco. Eu tenho um nível de vida muito bacana e você é pobre. Ah, mas é como diz o pai, né? Antes ser pobre honesto do que ser rico sem vergonha, né? Certinho, garoto, mas eu preciso ir. Olha, qualquer dia eu apareço e você me convida pra almoçar, tá? Eu adoro um franguinho. Frango? Quando tem frango em casa de pobre é porque a urubu andou voando baixo, né? Mas pode ir, não faz mais, né? É mais um anjo que foge da minha nuvem, né? Mas um dia eu vou fazer 13 pontos na minha loteria. E o dia que eu fizer, eu prego fogo! Eu já perdi, mas esta eu tenho certeza que eu não vou perder. Você vai perder, Esmeralda. Não vou, esta aposta eu vou ganhar. Então vamos apostar. O que é que você quer apostar? Barnabé, vamos começar por 20 contos. Apostar 20 contos ou não? Então vamos 50 conto. Não interessa.
Então o que é que você quer apostar? Eu só tenho 5 contos. Eu não quero nem saber que aposta é, tá apostado. Vamos apostar, 5 pontos. Tira os olhos, é. Barnabé, Esmeralda, pode começar a aposta. O que é que você quer eu vou apostar começar comigo? a aposta. Barnabé, O que é que você quer apostar? o que é que eu quero apostar? É. É que você não está aqui. Ó. Esmeralda, eu tô aqui, eu tô vendo eu aqui, ó. Tá todo mundo vendo eu aqui. Eu tô vendo eu aqui com esses 2 olhos que estão aqui nos meus olhos. Barnabé, você pensa que está aqui, mas você não está aqui, Barnabé. Mas será que eu não tô aqui? Você não está aqui. Eu tô, tenho certeza, eu aposto, tá apostado. Tá apostado? 5 contos. Então eu vou começar. Tá apostado aí, ó. Tiradentes aí. É eu mesmo que vou botar a mão nessa bufunfa. Quer dizer que você aposta que eu não tô aqui? Você não está aqui. Esmeralda, se você provar que eu não tô aqui, você ganha os 5 contos. Se você não provar, quem ganha é o papai. Certo. Tá certo. Barnabé, agora, no momento você está em Cuiabá. Em Cuiabá eu não tô agora. Então, Barnabé, você está em Rio Branco. Também não tô. Então você está em Belém do Pará. Também não tô. Barnabé, você não está em Cuiabá, não é? Você não está em Rio Branco. Você não está em Belém do Pará. Você tem que estar em algum lugar. E você estando em outro lugar, você não está aqui. Ganhei a... Peraí. O que foi? Você vai botando essa mão cheia de dedo na grana da gente? Mas eu ganhei a aposta, Barnabé. Peraí, eu não entendi bem. Bom, eu não estando em Cuiabá, não estando em Rio Branco e nem em Belém do Pará, eu devo estar num outro lugar mesmo. Certo. Eu estando num outro lugar, eu não tô aqui. Então você não está aqui. Peraí. Por que você quer pegar o dinheiro? Porque eu ganhei a aposta, o dinheiro é meu. Você não ganhou coisa nenhuma. Quem é que apostou? Eu apostei? Mas, Barnabé, você não acabou de apostar comigo, Barnabé? Eu não apostei coisa nenhuma. Como é que eu ia apostar se nem aqui eu não tava? Imagina, querendo levar vantagem. Comigo não, violão. Olha, nós tem que achar a zona dessa cidade, custe o que custar. Calma, Jacinto. A gente não conhece ninguém, nem a cidade. Fica chato perguntar pra qualquer um. Calma, nós tem que encontrar. Olha lá quem vem descendo a ladeira. Mas Jacinto, é um padre. E eu vou perguntar pra ele. Não seja doido, Jacinto. Não, mas eu não vou ofender, deixa pra mim. Ô, seu padre? Pois não? Por favor, onde é que fica a igreja? A igreja, meu filho, fica ali naquela praça. Puta merda, em frente da zona? Não. A zona fica pra lá. Ah, obrigado. Sabe que em Jurumim foi inaugurado um jardim zoológico? É mesmo, Jacinto? E tem muitos animais? Ah, tem. O povo colaborou e arranjou muitos bichos, né? Principalmente a mulherada, né? As mulheres também? Foi até bonito, porque as mulheres fizeram um desfile nas ruas, né, carregando os bichos. Uma levava onça, outra levava macaco, outra levava tatu, pato, galinha. E você? Bom, eu ofereci um tucano, né? Tucano? É bacana. É uma bela ave, Jacinto. E você também tomou parte no desfile das mulheres? Ah, tomei. Elas iam levando os bichos na frente e eu atrás com o tucano, né? Como vai, Jacinto? Pregando fogo, né? Eu tô por aí de plantão pra ver se arranjo mulher pra eu casar com ela, mas não tem jeito, né? Um aribu sentou na minha sorte, gostou e não quer mais sair.
mãe dos meus pecados, quem é esse mulherão que tá aí com o senhor? Jacinto, esta é minha prima Sônia. Esse aqui é o Jacinto, Sônia. Muito prazer, seu Jacinto. Mas que mulherão bonito, com perdão da má palavra, mas a senhora é a mulher de entusiasmar a fila de aposentado, né? Ah, Jacinto, não entendi. Olha, e aí só de braço tem umas 2 arrobas. Ô, dona mulher, será que a senhora não andará com uma baita de uma vontade de casar com um homem assim que nem eu? Eu, seu Jacinto? Sim, senhora. Mas que coisa! O senhor é folgado, hein? Forgado é boi em casa de vegetariano, né? Mas que mulher alinhada tá aí, viu? Se a senhora fosse lagoa, já tava eu aqui feito sapo com os olhos arregalados. Se fosse mesmo lagoa, vinha sapo em terra do Amazonas pra enfiar ela, né? Ô, Jacinto, deixa de dizer besteiras. Você nem conhece a moça e vai dizendo que bem entende, hein? Ah, comigo é assim, né? Como diz o pai, quem não bica não sai da casca, né? Não tem jeito não, você é um gozador, hein? Gozador é cachorro que passa pimenta no focinho pra depois ir cheirar os outros, né? Seu Jacinto, o senhor veio de onde mesmo? Eu vim de Jurumim do Ribeirão, né? Onde tem uma moçada de desmoralizar qualquer virtude, né? Lá as mulheres, até pra mudar de ideia, tem que fechar a janela, né? O senhor não tinha namorada em sua cidade? Bem, namorada eu tive, mais de 1000, né? Se todas as namoradas dessem as mãos, dava pra dar uma volta no mundo e ainda sobrava, né? Mas eu não tenho sorte, eu tô assim que nem rádio de botequim, né? Tô sempre ligado, mas ninguém me dá pelota, né? Jacinto, que tipo de mulher é de seu agrado? A qualquer uma, né? Sendo mulher, eu tô às ordens. Mulher me deixa mais contente que macaco em bananar, né? Qualquer uma serve, é como diz o pai, né? Pra quem tá com fome, a cor do prato não interessa, né? Jacinto, você costuma levar as suas namoradas às boates? Boate? Pobre só entra em boate pra fazer faxina. Jacinto, eu acho que chega de dizer tolices. Vamos conversar sério sem dizer besteira, tá? Besteira é dar groselha pra galinha pra ver se ela bota ovo cor-de-rosa, né? A senhora não quer mesmo casar com eu, dona mulher? Não. Isso seria muito difícil. Difícil é pregar botão em paletó de estalta, né? Eu não aguento ver mulher bonita, me arrepia até o sapatão. Nem é preciso dizer, Jacinto, percebe-se. É como diz o pai, né? Nesse mundo tem 3 coisas que deixam o homem doido. É cachaça, mulher e beliscão de tábua de banco rachada, né? Ah, Jacinto, você não tem cura, não. Você é mesmo um doido. Doido é gato que entra em fábrica de linguiça. A senhora não quer mesmo usar aliança com meu nome, dona mulher? Ô, Jacinto, ela já disse que é difícil. Difícil é botar a cueca em carrapato, né? É como eu acabei de dizer, você, Jacinto, é doido. Doido por mulher, isso eu sou, né? Por causa de mulher eu tempero farofa em fundo de lagoa. Dona mulher, a senhora não quer casar com eu? Seu Jacinto, eu sou noiva. Noiva? Pulei do trem agora, já não tá mais aqui quem falou. Eu tirei meu cavalo da chuva e já sumi no mapa. Ficou com medo, não é? Não é medo, não, eu só é prevenido, né? Eu tô. É, como diz o pai, em terra de surdo, o palhaço não conta anedota, né? Mas não faz mal. É mais uma rolinha que foge da minha arapuca, né? Eu não tenho sorte. É isso mesmo. Você, Jacinto, é um azarado. Azarado? Azarado é sapo que quando casa tem que levar a mulher dele pro brejo, né? Falam que eu sou donzela, mas eu pego fogo!
Outro dia minha mulher cismou que eu tinha que comprar um macaco pra ela. Eu quero um macaco. Aqui em casa tem jacaré, tem urso, tem tudo e não tem macaco. Saí pra rua procurando macaco. Onde é que eu vou achar macaco agora? Aí um sujeito falou pra mim, lá na rua direita tem um caminhão parado vendendo macaco. Vai lá. Lá vou eu pra lá. Cheguei lá, não vi caminhão de macaco nenhum. Ia passando uma mocinha, eu falei, mocinha, você viu se passou um caminhão de macaco aqui? Ela falou, por que? O senhor caiu dele, é? Agora, graças a Deus, conhecido eu tô bastante. Eu viajo por aí, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, e todo mundo me conhece. Inclusive, esses dias eu estive em Goiás e um bode me conheceu. Passando num pasto assim, o bode olhou pra mim e falou, Barnabé. Mas a gente que viaja sempre arranja novidade. A gente visita cidade muito bonita, visita cidade muito feia. Outro dia eu fui numa cidade tão feia. Ah, cidadinha feia. Não é coxinha, não. As casas da cidade eram feias, a rua era tudo feia, uns postes feios. As mulheres eram tudo feias, os homens muito mais feios ainda. Entrei num barzinho muito feio. Atrás de um balcãozinho feio tava uma mulherzinha feia. Eu cheguei e falei, bom dia, dona feia. Ela falou, bom dia, colega. Eu falei, dona feia, a senhora quer me dar um cafezinho? Ela me deu café numa xícara feia. Pegou um bule muito feio, despejou aquele café feio. Eu também dei cada golada feia. Peguei uma nota feia. Dei pra mulher feia. Mulher feia me passou um troco feio. Falei pra ela, falei, dona, essa cidade aqui que a senhora mora é castigada? Ela falou, por que que a senhora acha? Isso aqui é tudo feio. Ela falou, moça, eu também acho que é castigo, porque aqui é tudo feio. E cada vez tá chegando mais. Lá na nossa terra, lá no Escorrega Lavaium, um menininho uma vez, coitadinho, ele tinha a cabeça um pouquinho grande. Um pouquinho grande. A cabeça dele devia pesar assim uns 8 quilos, mais ou menos. Ele um dia, o pai dele chamou ele e falou, escuta meu filho, vai no mercado pra mim. Ele falou, não vou, eu não posso sair na rua, que estão todo mundo me chamando de cabeçudo. Ele falou, mas você não é cabeçudo, bem, você tem a cabeça pequenininha, eles falam isso de inveja porque você é bonitinho, então te chamam de cabeçudo, mas a verdade é que você não é cabeçudo. Ele falou, olha pai, eu vou no mercado, se eu não for cabeçudo eu vou. Ele falou, pode ir que você não é. Ele falou, então o que eu trago do mercado? Ele falou, você traz 3 melancia, traz uma dúzia de coco da Bahia, 2 cachos de banana, e se tiver abóbora, traz umas 4. Ele falou, então eu vou levar o carrinho, pai? Ele falou, não, menino, traz o seu bonezinho. Mas o único desgosto é ser pobre, porque pobre não tem vez mesmo. Pobre vai pra frente só quando a polícia corre atrás. Até pra ganhar nome miserável do pobre não tem sorte. Filho de gente rica, quando nasce, só ganha nome bonito. Filho de gente rica chama Carlinhos, Epaminondas. Filho de pobre é Sebastião, Jerome, Barnabé, Zera. Mulher de gente rica, quando acaba de fazer o almoço, bota aquela mesona, aquela enorme daquela mesa. Ali na mesa tem tudo que é coisa boa. Tem marianese, tem chuchu com abóbora, sopa de pedregulho. O marido então tá lá no escritório guardando dinheiro, enchendo os talão de cheque, assistindo televisão. Tem telefone no escritório, tem na garagem do carro, no porta-mala, tudo que é canto tem telefone. A mulher põe a mesa, vai lá no telefone. Alô? Alô? Escuta, se você quiser vir almoçar agora, já está servido hoje nhoque com frango, tá uma delícia.
Ele sai, entra no Cadillac, vai na casa dele, almoça, acaba de almoçar, pega o carro, vai passar em Guarujá, Itanhanhém. Ninguém vai atrás dele, o carro é dele, ninguém tem nada com a vida dele. Pobre. Pobre conhece telefone só em sonho. Miserável, às vezes tá lá no fundo da horta, arrancando batata doce. Mulher acaba de fazer o almoço, desce as panelinhas em cima do fogão, sai na porta e fala: Bastião! Vem comer, diabo! Vem logo, senão as crianças comem tudo! Rico chega no restaurante, o garçom vem com um cardápio. Hoje temos estrogonofe. O pobre senta, o garçom já chega naquela janelinha da cozinha e fala: sorta um surtido. Pobre não tem vez não. Pobre anda que nem caranguejo, cada vez mais pra trás. Rico namora até 3 horas da manhã no portão, ninguém fala nada. Diz que tá noivando. Pobre tá namorando, não é nem 8 horas da noite ainda, não tá 3 metros de distância um do outro. A turma passa e fala: tá tomando porre, nego. Uai. Eu tenho um irmão meu que esse tempo pra trás passou uma senhora muito bonita perto da minha casa. Imagina, ele tinha mania de conquistador. Chegando lá, a senhora passando, ele... Psiu, ei, convidei pra tomar um chazinho na tua casa. A mulher nem ligou, foi pra... Quando ela vinha voltando, meu irmão: ei, chamei eu pra tomar um chazinho na tua casa. Ela chegou na casa dela, contou pro marido dela. O marido dela falou: traz ele aqui. Vamos dar a chave pra ele. Outro dia vem passando a senhora, o meu irmão... Psiu, convidei pra tomar um chazinho na tua casa. Ela falou: vamos. Ele falou: tá pra mim. Deu um nó no lenço e foi. Quando ele entrou dentro da casa, tinha uma lata de 20 litros cheia de chá em cima da mesa e o marido com um facão na mão. Aí meu irmão já vermelhou, ele falou: quer dizer que o senhor gosta de um chazinho, né? Ele falou: não, é porque... Bom, tomou chá pro zóio, pra boca, pro nariz. Onde teve frestinha pra botar chá, ele tomou. A barriga quase explodindo, ele foi pra casa, chegou em casa com febre, tremendo. A minha mãe: nossa, o que tá acontecendo? Vai chamar o médico. O médico chegou, examinou, falou pra minha mãe: não é nada não, ele tá nervoso, faz um chazinho pra ele que passa. Seu Jacinto, o senhor tem cada uma. Sabe, meu amor, o negócio é o seguinte: o problema do Jacinto é um só: é o casamento. A mania dele é casamento. Jacinto, por que você não namora aquela moça que está sempre ali na janela daquela casa da esquina, hein? Eu primeiro preciso descobrir se ela não é noiva de alguém, né? Muito bem, seu Jacinto. É preciso esse cuidado. O pai que fala sempre, né? Namorar moça que já é noiva é a mesma coisa que catucar onça com taquara curta, né? Jacinto, você tem cada uma, rapaz. Sabe, uma vez, eu fui namorar uma moça e não sabia que ela era noiva, né? O noivo dela me fez correr uma semana. O meu pai até falou que precisa mesmo ter cuidado, né? Porque em rio que tem piranha, o boi bebe água de canudinho, né? Esse Jacinto. Uma vez, eu quis namorar uma mulher, tinha um nome bonito, ela chamava Curtisona, né? Como é que é? Curtisona. Curtisona? Mas isso é nome de mulher, Jacinto? Olha, dá a ideia de que seria uma mulher enorme, alta, gigante. E era assim? Não, ela era uma porqueirinha, assim, que nem a senhora, né? Jacinto, mulher bonita põe você maluco, não é?
Olha, por mulher bonita, eu ponho tamanco e subo em parede de azulejo, né? Falar em mulher bonita, sabe? Mulherão bonito mesmo, eu namorei depois a emerenciana, né? Grandona, que dava até medo. Ela, quando entrava assim no ônibus, ela ocupava 2 lugares e meio. Grandona. Uma vez ela foi viajar para Campinas, só conseguiu descer no trem lá em Araraquara. Mas como? Passou por Campinas e só desceu em Araraquara? Pois foi, né? Ela ia descer do trem de frente, não conseguia, ficava entalada. Então ela queria descer de costa, né? O pessoal que estava na estação pensava que ela estava entrando, empurrava ela para dentro do trem de novo. Me diga uma coisa, Jacinto. E esse namoro, como é que terminou, hein? O quê? Esse namoro, como é que terminou? Ah, ela casou com açougueiro. Quando ele soube que eu tinha sido namorado dela, ele correu atrás de mim querendo me bater, né? Viu que perigo? Agora cada vez que eu vejo homem de inventário, eu corro de medo. Ah, isso é bobagem. Claro. Mas é como diz o povo, né? Cachorro mordido de cobra tem medo em pé de linguiça. Ah, seu Jacinto, o senhor é demais. Uma vez uma moça falou pra mim: sabe, Barnabé, que eu olho pra você e me lembro o mar? Eu falei: por quê? Porque talvez eu seja romântico, ou violento, ou impetuoso. Ela falou: não, me dá enjoo. Uma vez eu trabalhava num bazar e chegou uma moça muito bonita com uma veinha, né? A veinha assim com a bengalinha e tal, chegou as duas. A moça falou pra mim: quanto custa o metro daquela fita? Eu falei: 1 beijo cada metro. Ela falou: então o senhor embrulha 12 metros pra mim. Eu falei: oba! Hoje eu vou tomar o pó. Cortei os 12 metros, embrulhei depressa, entreguei pra moça. Ela falou: quem paga é a vovó. Ah, não, com esse negócio de conquistar eu só saí a mar. Uma vez eu vi uma mocinha com um relógio no pulso, falei: eu vou perguntar aqui a oração e aproveito, né? E bato uma caixinha de leve. Cheguei e falei: ô mocinha, que horas são aí no seu relógio? Ela falou: falta 5 pra você criar vergonha. Eu queria aprender a pescar. E lá não tinha tempo de pescar, mas lá na minha terra, lá no Escorrega Lavaium, lá eles têm uma maneira esquisita de pescar, eles pescam com fumo. É assim, joga um pedaço de fumo no açude, pega um cabo de enxada e fica com ele na mão. Pedaço de fumo afunda na água, o peixe come o fumo, sai pra fora pra cuspir, eles tacam o porrete na cabeça. E o meu irmão, aquele ignorante, meu irmão cismou de ser o maior caçador de onça lá do Escorrega Lavaium. Mas ele tem medo de onça, e então uma vez uma turma de caçador falou: eu quero ver se esse cara sabe caçar onça mesmo. E foram caçar com ele. Ele saiu, falou: não, eu gosto de sair sozinho. A turma ficou no rancho fazendo café, e ele foi caçar onça sozinho. Daqui a pouco, uma bruta de uma onça, uma oncinha assim de uns 150 quilos, olhou pra ele. Ele atirou, a espingarda falhou. Ele é por aqui, ó. Ele corre aqui, cai aqui, levanta ali e a onça atrás. E a onça atrás. Quando ele chegou na porta do rancho, a porta estava aberta, ele entrou no rancho, a turma de caçador lá no rancho, ele entrou, a onça entrou atrás, ele falou pra turma: vão tirar no couro dessa que eu vou buscar outra. As criançadas brincando dentro de casa quando tocou a campainha. Tocou a campainha, a criançada correu tudo na porta. Chegou lá, era um gago. O gago olhou para as crianças e disse: é que...
É aqui que cocó, corococó. E cocó, as crianças, mãe do céu, tem um homem botando um ovo. Criança é isso, criança é peralta, faz arte, mas serve muito. Uma criança quando fala, quase sempre é verdade. Não é assim. Outro dia a professora falou para os alunos, escuta aqui, vão sair 3 de vocês e vão na rua praticar um ato de caridade e quando voltar eu quero saber o que é que vocês fizeram. Aí saíram os 3 meninos, né? Foram pra rua, passado meia hora, voltou os 3. Ela perguntou pro primeiro, o que é que você fez? Eu ajudei uma velhinha a atravessar a Avenida São João. Muito bem, muito bem. E você? Eu ajudei ele a passar, velho. E você aí? Eu ajudei eles a passar a velhinha também. Uai, mais 3 para atravessar uma velhinha na rua? Uai, pois ela não queria. Honestamente, senhor Jacinto, eu não acredito no que o senhor disse. Pergunta pro Chico Tamancado. Quem é esse cara? Meu irmão de leite. Irmão de leite? Ué. Nós comprava leite na mesma leitaria, né? Não é possível. A Nadir é uma moça prendada, sabe? Ela disse que sabe cuidar de uma casa. Sabe espantar gambá dentro de casa? Como é? Espantar o quê? Sabe espantar gambá de dentro de casa? Você é doido, rapaz. Você é doido. Não vai me dizer que tem gambá na sua casa. Mas claro que tem. Mas não há meio de sair, né? Mas como não, rapaz? É só tocá-lo. Mas quando o gambá entrou em casa, ensinaram eu um jeito de fazer ele sair, né? Disseram pra eu pegar a bolinha assim de miolo de pão e ir fazendo um caminhinho, né? Um caminho assim. O gambá ia comendo as bolinhas e acabava saindo na rua, né? E você não fez? Eu fiz o caminho de bolinha de pão. Veio outro gambá do mato, foi comendo e entrou na casa também. Aí nós ficamos com 2 gambá. É um bobo mesmo, viu? 2 camaradas trabalhando na roça, de sol a sol, capinando, lavrando a terra. De repente um dia se desesperou e falou, amanhã eu vou pra cidade. Não aguento mais. O compadre dele falou, compadre, fala se Deus quiser, compadre. Se ele quiser eu vou, se não quiser eu vou do mesmo jeito. Acabou de falar isso, foi castigado, virou um sapo. Durante 10 anos ele tinha que ficar lá na lagoa, aquele sapão. Todo mundo que passava comentava, aquele sapo foi um homem que desobedeceu a Deus, virou esse sapo, tem que ficar 10 anos aí. Depois que passou os 10 anos, ele transformou no mesmo homem. Certo dia tá ele lá capinando, junto com o compadre. Sol quente, ele, eu não aguento mais, amanhã eu juro que eu vou pra cidade. O compadre dele falou, compadre, lembra das coisas. Fala se Deus quiser primeiro. Se ele quiser eu vou, se não quiser a lagoa tá aí. Compadre, Oi. 3 caras discutindo qual das mulheres dele era mais burra. Vixe. Um inglês, um alemão e um português. Aí o alemão falou, minha mulher é a mais burra de todas. Você acredita que ela montou uma piscina no quintal, piscina olímpica, e a mulher nem nadar não sabe? O inglês falou, rapaz, a minha é muito mais burra. Minha mulher, ela comprou uma bicicleta 18 marchas, nem andar de bicicleta ela não sabe. Aí o português falou, gente, mas minha mulher é muito mais burra. Você acredita que minha mulher foi pra praia, levou 50 camisinhas e nem pinto ela tem? O caboclo chegou para um amigo dele, falou, rapaz, olha, eu tô lascado. A minha mulher é um cascavel do Alabama, rapaz. A minha mulher me xinga, me faz tudo quanto é tortura. A mulher braba no cão chupando manga, que é a mulher minha. Que é isso? Falou, vou te dar um conselho. Vira o arreio pra barriga, rapaz, vira homem. Ué, Tana tá com essa mulher, caramba. Ué. Rapaz, ele chegou lá na casa dele, azucrinado. Já chegou, meteu o pé na porta. Sua sirigaita, vem cá. Vixe, Vai Maria. lá arrumar minha janta, sua porcaria. E faz direito. E vai lá e traz também um doce pra mim comer depois. E traz um uísque. E agora eu vou tomar um banho e depois eu vou pra festa. E depois que eu tomar o banho, adivinha quem é que vai pentear meu cabelo e vai me vestir a roupa? Ela falou, sei, o agente funerário. Chegou um circo na cidade, circo de bicho. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou lá no circo ver os bichos. Ela falou, não vai não, Barnabé, tem que pagar. Eu falei, eu tenho um cruzeiro, aquele tempo era cruzeiro.
Eu tenho um cruzeiro, eu vou lá, eu pago. Aí fui pra lá, aquela multidão de gente. Aí fui na bilheteria, 10 cruzeiros ingresso. Faltava só 9. Eu pensei bem, eu falei, eu preciso entrar pra mim ver os bichos. Eu nunca vi esses bichos de circo trabalhar. Aí eu falei, eu vou entrar de ratão. Eu vou entrar de ratão, vejo os bichos e não pago nada. Aí fiquei atrás de uma moita de capim. O guarda descuidou e eu tafuiei. A hora que entrou a metade do meu corpo, eu tomei uma sapatada na cabeça. Quando eu olhei pra cima, eu tava debaixo da saia de uma véia. A véia falou, ô menino, você quer ver o bicho? Paga, viu? Jacinto, o baile começa daqui a pouco. Você pretende dançar mesmo? Será que eu vou aguentar? Cada vez que eu abraço a mulher, eu fico mais aceso que lâmpada de túnel, né? Deixa de bobagem, hein, Jacinto? Deixa de bobagem. Você vai dançar direitinho e não vai dar vexame não, hein? Olha, Jacinto, olha quantas moças estão ali. Tem 2 pares, cada uma melhor que a outra, né? Olha. Ela está com uma Olha aquela mulata ali, olha. Mas que beleza, olha a mini saia dela, vai ser bacana, olha lá. O vestido dela tá mais curto que um dia de forca, né? Aquilo é mulata de derrubar português do muro. Não, Jacinto, mas bacana mesmo é aquela loirinha. Não é um chuchuzinho? Aquilo não é chuchu, não. Aquilo é uma quitanda inteira. Mas você não pode mesmo ver mulher, hein, Jacinto? Eu, quando vejo mulher, meu coração pula mais que canguru, né? Jacinto, antes que o baile comece, vamos tomar alguma coisa pra gente se animar? É bom. Mas eu não posso beber, né? Por quê? A bebida deixa o homem maluco. É como diz o pai, né? Quando a pinga entra pela porta, o juízo sai pela janela, né? Uma vez eu bebi um golinho de pinga, saí de casa pelo armário embutido, né? E depois foram me encontrar em cima de um poste querendo acender um cigarro na lâmpada. Jacinto, veja aquela senhora que está chegando, veja. Minha mãe do céu, aquilo é mulher de instalar em qualquer porta, né? Aquilo é mulher de amamentar lobisomem. Gorda, não? Poxa, tem mais gordura que bife de pensão, não? Jacinto, deixa de ser bobo, Jacinto. Que bobo? Bobo é o seu mané lá da quitanda, né? Um dia ele apareceu com um guindaste lá na Caixa Econômica, ele queria levantar um empréstimo. Mas imagina se eu me caso com uma gordolinguara essa que tá aí, né? Jacinto, você seria capaz de casar com uma mulher gorda assim? Sendo mulher me serve de qualquer jeito. Né? É como diz o pai, não é a caneca bonita que mata a sede, né? Jacinto, toma jeito, hein? Não vai dar vexame aqui, hein? Toma jeito, hein? Jacinto, meu Deus! O que foi? Olha que garota legal que vem chegando, olha só, olha lá. Lindo, pobre, mas que mulher. Olha só o vestido dela. A danada tá mais infestada que bolo de quermesse. Será que ela não tá querendo ser minha marida? Jacinto, por favor, hein? Você não vai apelar pra ignorância aqui. Por que esse assanhamento agora? Bom, eu quando vejo mulher assim, eu fico mais atrapalhado que bêbado na escada rolante, né? Mas se eu tivesse uma mulher assim, isso é mulher de guardar no cofre. Mas você vive falando em casamento, que eu quero casar, que eu não sei o quê. Mas você tem dinheiro guardado para as despesas, Jacinto? Se for para casar, eu arranjo, né? A minha conta no banco tá mais baixa que barriga de cobra, né? Seu pai não empresta dinheiro para você? Dinheiro na mão do velho é a mesma coisa que botar gelo no forno. Mas eu tenho um tio que pode me emprestar. Bom, sendo assim. E você já falou com ele? Toda vez que eu vou no escritório dele, ele manda dizer que não pode me atender, né? Ele anda mais ocupado que banheiro de pensão. Mas, Jacinto, por que você não compra umas ações na bolsa? O meu pai comprou e não teve sorte, né? Foi? A ação de pobre é que nem chapéu de bêbado, tá sempre caindo. Jacinto! Jacinto!
Jacinto, veja essa garota que vem chegando. Olha lá. É muito bonita, não é? Uma mulherzinha certa, santo lesbão. O jeito dela olhar é forte que nem um insurto, meu Deus. Isso é mulher de fechar o comércio, lavoura, indústria, até farmácia de plantão. Mas eu vou falar com ela. Ô, Jacinto, não faça isso, Jacinto. Ô, dona Coisinha, a senhora não tá por acaso com vontade de casar com um homem assim que nem eu? Que papo é esse, hein, seu atrevido? Jorge, vem cá. Você agora vai fazer a pergunta pro meu noivo. O que foi? Jorge, ele me pediu em casamento. O que você acha? Qual é a tua aí, ô careta? Ela é minha noiva. Desculpe, moço, eu só tô olhando a vitrine, eu não cheguei a entrar na loja, né? Olha, se disser mais uma palavra pra minha garota, você vai levar uma bolacha nessa cara, tá bem? Me desculpe, né? Eu pulei do barco agora. Tá vendo? Viu? Quase que você apanha agora, Jacinto. Pois é. Até que não foi nada, né? Pelo tamanho do cavalo, eu esperava um coice maior, né? Mas eu não tenho sorte mesmo. É como diz o pai, né? Nesse mundo tem 3 coisas perigosas. Mulher de bigode, pastel de botiquim e marido ciumento. Eu não quero nem saber de baile, nada. Vai pros quintos tudo, vai. Eu prefiro dançar lá em casa com a vassoura da cozinha, que ela já tá acostumada comigo. Não deu certo hoje, mas não faz mais. Um dia eu acerto e vai cair peixe no meu balaio. Falam que eu sou donzelo, mas eu pego fogo!